Se você puder, abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo de número 5. Eu quero pedir sua atenção hoje, se você puder aguentar. Eu não acho que eu vou falar mais do que talvez 35 minutos, porque eu quero orar com vocês no final do culto. Mas eu queria pedir que você não levantasse para ir no banheiro, se você puder. Você não fosse beber água, você não vai morrer de sede e nem vai... Vocês sabem, né? Aí, então, vamos ver se a gente consegue ficar juntos por esse tempo, por quê? Eu queria trabalhar uma ideia com vocês hoje, a partir desse texto, que Deus tem aquecido meu coração muito, muito sobre ela. Irmãos, eu amo a igreja. Eu não amo a igreja que eu sou o pastor apenas. Eu amo a igreja de Jesus Cristo na terra. Eu amo essa igreja aqui com todo o meu coração, sou apaixonado por esse povo que Deus me deu a pastorear, amo estar aqui mais do que em qualquer outro lugar, mas a igreja transcende o que eu e você temos nesse lugar. A igreja com I maiúsculo, a comunidade dos irmãos chamados no nome de Jesus, está muito além de mim e de você aqui nesse lugar. Então essa ideia comunitária é o que eu amo. O que eu amo é saber que Jesus, Ele chama pessoas, Ele alcança pessoas em diferentes momentos da sua história, de diferentes maneiras, usando diferentes métodos. Não sei qual foi o seu, mas na minha vida já passaram pessoas que se converteram ouvindo um cântico, igual nós estamos aqui, ó. Acabou o louvor, a pessoa estava de joelho já, entregava a vida dela para Jesus, se converteu. Outros num bate-papo de amigos, outros ao ouvir uma mensagem. Então, Jesus usa disto para chamar gente, pessoas de diferentes idades. Presta bem atenção, porque eu orei muito essa semana pedindo para Deus falar ao seu coração durante todo o nosso encontro. Chama de diferentes idades, ou seja, por isso que lá, quando no Velho Testamento fala sobre o avivamento que viria, eu não sei quantos de vocês já leram o livro do profeta Daniel nesse aspecto, quando fala do avivamento que viria, curiosamente, o Espírito de Deus faz uma referência a faixas etárias. Fala que os velhos voltariam a ter sonhos, ou seja, a gente vai envelhecendo, parece que a vida vai morrendo, parece que nós não temos mais perspectivas. Quando o Espírito de Deus vem, Ele reveste esse quadro, amém, queridos? Mas fala que os jovens, que às vezes são inconsequentes, que às vezes são avançados, eles vão ter visões, eles vão ter percepção mais clara da vida. A Bíblia fala que quando o Espírito vem, Ele usa todas as pessoas para trazer honra e glória para Deus, e para alcançar outros, e para formar uma comunidade de filhos e filhas de Cristo Jesus, para a honra e para a glória de Deus Pai. Essa é a finalidade da pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho não é para nós termos encontros que mexam com a gente. Claro, ele mexe no sentido das nossas emoções, mas nós não estamos reunidos aqui sem sentido. A pregação do Evangelho precisa transformar. Primeiro, ela precisa chamar. Segundo, ela precisa transformar cada um de nós em pessoas mais parecidas com Jesus de Nazaré. Do contrário, e aí, se fosse possível, você deixar a Bíblia aí passando diante dos seus olhos assim enquanto eu falo, aqueles que conhecem, se você deixar os evangelhos passar pela sua cabeça agora, você vai ver que a chamada de Jesus era uma chamada que transformava a vida das pessoas. Alguns eram pescadores, ele disse, olha, a partir de agora, você não vai mais pescar peixes, você vai ser pescador de homem, você vai pescar gente. Um outro estava na coletoria e teve que abandonar o seu serviço. Isso não quer dizer que você tenha que abandonar o seu serviço para seguir Jesus. O que quer dizer é que seguir Jesus envolve uma transformação. Primeiro, uma transformação que é promovida pelo Espírito no nosso coração e na nossa mente. Segundo, uma transformação da percepção que nós temos da vida. Nós deixamos de ser meros coadjuvantes nessa história chamada vida, e nós passamos a ser os atores principais de uma proposta de Deus para com toda a terra, de que o mundo venha e seja alcançado e conheça o nome do Senhor como único e suficiente Salvador. Imagina, e para isso Deus nos chama, e Ele forma uma comunidade. Nós cantamos agora essa última canção que tinha,
eu não entendo muito da música, mas acho que um refrão que fala de aleluia, não era o que nós cantávamos? Esse é um cântico de invocação da chegada, da presença do Rei, de Deus com o seu reino instalado em um lugar. A Ele nós tributamos todo louvor, toda honra, toda glória, porque só Ele é digno de receber louvor, honra e glória. Então, veja o texto que nós vamos ler, Mateus capítulo 5, vou começar no versículo de número 13, vou ler até o versículo de número 16 para vocês. O texto vai estar na tela, se você não tem a Bíblia, se você tiver e puder deixá-la aberta, vai ser muito legal, porque aí nós podemos olhar outras passagens juntos. Vou fazer uma coisa diferente, eu vou ler o texto para vocês em duas versões. A primeira, que é a Nova Versão Internacional, vocês têm na tela, diz assim: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Prestem bem atenção. Cloreto de sódio, eu não vou entrar numa área que não é minha, devem ter pessoas aqui dessa área, sabem muito mais do que eu, meu conhecimento é só superficial, mas nós sabemos que o cloreto de sódio é uma das composições mais estáveis que nós temos. Então dizer que o sal vai deixar de ter sabor de sal, é praticamente impossível. O que Jesus estava dizendo então? Que Jesus estava enganado? Ele mentiu? Ele não sabia o que ele estava dizendo? Não, o que Jesus estava dizendo é o seguinte: porque o sal, onde Jesus proferia isso, conhecido, era o sal, que daqui a pouco eu mostro para vocês uma foto, mas era o sal que vinha da região do Mar Morto. Esse sal ficava em grandes montes de sal na praia, mas ele não tinha só cloreto de sódio, ele tinha diversos outros minerais que eram próprios da região. O Mar Morto é a parte mais baixa da superfície da Terra, 418 metros abaixo do nível do mar, e tem uma densidade de minerais tão grande que na água você não afunda. Você entra na água, pode soltar o seu corpo, ela te levanta, literalmente. Nós tivemos lá com um grupo aqui da igreja, e os irmãos viram isso, você simplesmente não afunda, você fica na superfície. Só que estes outros minerais expostos ao sol e à chuva, com o tempo, eles vão sendo lavados e vai ficando apenas o cloreto de sódio. Não é que o sal deixa de ser sal, é que o sal perde a totalidade das suas propriedades. Então Jesus está dizendo o seguinte: vocês são o sal da terra. Se o sal perder, como que vai restaurá-lo o sabor? Ele não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Porque depois que esse sal perdia as suas propriedades, eles pegavam esse sal e espalhavam, até mesmo para depois usar como adubo para o solo. Versículo 14: vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Versículo 15: também ninguém acende uma candeia ou pessoal da época mais antiga, uma lamparina, ou uma vela, ou alguma coisa que ilumina e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado, geralmente mais alto, e assim ilumina todos que estão na casa. Presta bem atenção, irmãos. Deixa essa leitura entrar no seu coração para ela significar mais do que o que você está enxergando apenas. Versículo 16: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Agora presta atenção, eu vou ler uma outra versão chamada A Mensagem, o mesmo texto. Eu gosto de, quando eu estou refletindo, ler essa mensagem, essa tradução também, porque ela é uma paráfrase, mas ela comunica às vezes de forma muito clara a mensagem do texto, o mesmo texto. Permitam-me dizer para que vocês estão aqui. Vocês estão aqui para ser sal, que traz o sabor divino à terra. Se perderem a capacidade de salgar, como as pessoas poderão sentir o tempero de uma vida dedicada a Deus? Vocês não terão mais utilidade e acabarão no lixo. Versículos agora 14, 15 e 16. Há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado. Vamos torná-lo público, tão público
quanto uma cidade num plano elevado. Se faço de vocês portadores da luz, e essa é a frase que eu mais gosto desse texto, portadores da luz, não pensem que é para escondê-los debaixo de um balde virado. Quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Agora que estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-los, tratem de brilhar, mantenha sua casa aberta, que a generosidade seja a marca da vida de vocês, mostrando-se acessíveis aos outros. Vocês motivarão as pessoas a se aproximar de Deus, o generoso Pai dos céus. Irmãos, em outras palavras, muito simples, quem é a ponte? E eu tenho que ter cuidado, né? Porque tem alguns irmãos aqui que estudaram bastante teologia, eles vão achar que eu estou cometendo heresia, mas me ouçam. Quem é a ponte entre nós e Deus? Você vai responder rapidinho que é Jesus Cristo, e é mesmo, está escrito na Bíblia, Ele é a única maneira de nós termos acesso ao Pai. Mas presta atenção no sentido que eu quero colocar. Onde está Jesus? Quem é a ponte para que as pessoas então cheguem a Deus? Nós, queridos. Você pode dizer, não é Jesus. Eu concordo, é Jesus. A Bíblia diz que é Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual uma pessoa pode ser salvo, a não ser o nome de Jesus de Nazaré. Mas onde Jesus habita? Jesus habita nos seus filhos, através do seu Espírito, que se tornam, por consequência, mediadores da graça de Deus para com os homens. Ponte somos nós. As pessoas olham para você e elas veem Cristo, ou elas não veem Cristo. Eu ia falar outra coisa, mas pensei, vai que ofende. Elas não veem Cristo. Estão me entendendo? Então o que esse texto está dizendo, e tem tudo a ver com o ano que nós estamos vivendo aqui na New Life, nós estamos chamando esse ano do ano do seu crescimento. O que é que eu quero dizer com isso? Que nós, enquanto igreja, vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, tudo, para que você cresça, para que você se torne uma pessoa melhor. Queremos ver nessa igreja maturidade e não envelhecimento, porque ser maduro não quer dizer ser velho não quer dizer necessariamente que é maduro. Tem tanto velho que ainda faz birra como se fosse adolescente. Tem tanta gente adulta que você tem que tratar como se fosse um bebê. Porque dependendo da palavrinha que você falar, que a pessoa não gostar, ela vira o rostinho para você. E ela fala palavrinhas que não são agradáveis para você. E ela faz birra com aquilo que ela serve. E ela deita no chão e balança as perninhas cheias de celulites para dizer que não vai fazer nada. É horrível, gente. Nós queremos esse ano ajudar as pessoas a amadurecerem, não necessariamente envelhecerem. Amadurecerem. O jovem pode ser maduro na sua faixa etária, o homem e a mulher maduros na sua faixa etária. Queremos ver pessoas firmes na fé e não meninos que são levados de um lado para o outro por qualquer vendaval que passa, de proposta, de oferta, de doutrina, de sugestões. Nós queremos ver líderes dessa igreja, homens e mulheres audaciosos na sua fé, cheios de Jesus na sua história, com a palavra de Deus para as pessoas. É isso que nós queremos. Queremos que cada pessoa dessa comunidade dê um passo à frente nesse ano. Diga, eu andei, eu estava ali, hoje eu estou aqui. Jesus tem trabalhado na minha história, tem feito de mim uma nova pessoa. Sabe o que nós queremos para o seu crescimento? Lares melhor, casamentos melhor, filhos que digam assim, lá em casa a coisa está melhorando. Meus pais estão vivendo de forma diferente. Menino que olhe para o pai e veja o pai como um pastor da vida deles. Meninas que olhem para a mãe e vejam a mãe como uma mulher de Deus. É isso que nós queremos como crescimento. Queremos famílias estabilizadas, menos perspectiva de criança que quer tirar a sua vida, menos a estatística de jovens que não querem andar com Jesus. O que nós queremos? Nós queremos que um rapaz e uma mocinha suba nessa plataforma e abençoe a vida de vocês com a história de Deus na vida delas. Sabe o que nós queremos? Nós queremos que cada homem, cada mulher dessa igreja, no seu dia a dia,
fazendo o que faz, alguém vai olhar para eles e vai ter uma noção de que existe um Salvador. É isso que nós queremos. Para isso nós vamos trabalhar, nós vamos promover encontros, nós vamos sugerir coisas para vocês fazerem, mas tem uma coisa que nós temos que fazer, queridos, e é o que eu quero fazer hoje. Nós temos que pegar um martelo, uma marreta, um jackhammer e desconstruir o que nós permitimos ser agregados à nossa história como proposta de vida até hoje. Eu já contei aqui nessa igreja, na minha vida, eu estudei muito, mas eu sempre aprendi a conversar com pessoas melhores do que eu, e sem nenhuma dificuldade dizer, me dá uma ideia, me ensina. E alguns pastores mais velhos, gente que eu admirava, passaram pela minha história, e um deles, um dia eu falei assim para ele, isso deve ter uns 20 anos atrás, falei, me dá um conselho, quando eu for pregar o evangelho, o que você acha que eu devo fazer? Como é que eu penso? E aí, a gente estava tomando um café, ele parou, empurrou a xícara de café assim para frente e disse, Manuel, você nunca vai conseguir construir uma ideia nova sem desconstruir o que está lá. Aí eu fiquei pensando aquilo, nesses 20 anos eu venho repassando isso na minha cabeça, e aí eu fui, como um filme que passou diante dos meus olhos, lembrando as histórias minhas como pastor nessa igreja, de pessoas que eu queria ensinar uma coisa, sobre perdão, mas a pessoa tinha uma bagagem hereditária tão difícil, e eu não estou dizendo difícil no sentido das feridas, das marcas, que isso aí todos nós temos, mas difícil na compreensão do que é perdão. Eu me lembro, como se fosse hoje, quando eu disse para uma pessoa, eu falei, você precisa perdoar. Aí ela foi e me disse assim, o que é perdoar, pastor? Eu falei, perdoar é dar a oportunidade do ofensor se tornar livre. Sabe o que ela virou para mim e falou? Ele fica livre, então, e eu fico aqui com isso? Ou seja, qual que é o conceito dela de perdão? Por que eu vou perdoar quem me ofendeu? Eu vou deixá-lo numa boa e eu vou ficar aqui sofrendo? Mas o conceito bíblico é esse. É esse. Você diz amém para mim? Porque você fez uma... Mas é esse, irmão, não tem... Olha, por isso que tem que desconstruir. Se você estiver esperando a sua restauração para poder perdoar, você não perdoa ninguém, você perdoa a pessoa. Se você vai ficar lá remoendo aquilo é outra coisa, você tem que tratar com Deus. É outra história. Perdoar é destrancar as portas de uma cela cujo prisioneiro maior é você mesmo. É a história antiga, né? Daqueles homens que faziam os personagens que a gente chamava dos três patetas, e um deles, que sempre eles davam tapa na cabeça deles, um dia ele botou uma bomba assim no peito, e chegou lá, aí eles olharam para ele e falaram assim, o que é aqui? O que é isso? Ele falou assim, uma bomba, porque a hora que me derem o primeiro tapa eu vou explodir, e mato todo mundo. Ou seja, ele não pensou que ele também iria se arrebentar todo, ele queria ferir quem o feria. Então, se eu e você não tivermos condição de pegar essa marreta, e eu vou chamar esse jackhammer, essa marreta, dos conceitos religiosos que nós colocamos na nossa história, e nós não fomos capazes de implodir essa construção, não vai brotar nada novo, não vai surgir uma construção bela. Para você reformar uma casa que está feia, é necessário você derrubar paredes, é necessário você trocar o telhado, é necessário você trocar o siding, é necessário você começar a demolir para depois vir algo bonito. Quais são esses conceitos? Primeiro, o conceito de que eu e você podemos viver autônomos de Deus. Autônomos, vocês entendem o que eu quero dizer por autônomos? Uma vida independente de Deus. Irmãos, eu converso com muitas pessoas que me dizem assim, pastor, eu não quero ser pastor, eu não quero, aliás, eu tenho dó de você. Eu não quero ser pastor, eu quero ser crente. Eu falei, não tem diferença. Não tem diferença. A única diferença minha e sua, num sentido, é que eu ocupo uma posição administrativa, de ensino, de liderança, que todo grupo precisa ter um líder, precisa ter uma direção, precisa ter uma forma. Mas, de si desse púlpito, eu e você, fala para mim, irmãos, diante da cruz de Cristo Jesus, não há judeu nem grego, não há homem nem mulher,
não há bárbaro, nem há cita, as palavras citadas lá no texto, mas vamos colocar, não há pastor e crente. Jesus Cristo habita em nós, e ao habitar em nós, Ele nos nivela. A minha responsabilidade, claro, devido à minha influência, ela é maior do que a sua, porque as pessoas parecem que ficam me vigiando. Irmãos, eu estava num restaurante esses dias, vou contar para vocês. Fui para um restaurante, sentei num lugar fechado, por coincidência colocaram a gente num lugar fechado, até bacana o negócio, se for com um grupo assim, fica privado e tal, mas botaram a gente lá porque o restaurante estava lotado. Estou lá comendo, me chega um text message, uma mensagem, sei lá, se foi WhatsApp, o que foi? Não, escuta para vocês verem, fica pior. Eu estava comendo, não me preocupei com o telefone, porque eu estou na proposta de que na mesa, o que a gente faz? É isso aí, irmãos. Senti o vibrador, ele dando aquela vibradinha assim, né? Cheguei em casa muito tarde da noite, também não olhei. No outro dia cedo, não sei se foi no dia cedo, eu acho que eu acordei de madrugada por alguma razão, e vi meu telefone, estava lá assim, a carne está gostosa? Irmãos, 11 e tanto da noite. Você acredita isso? Falei, pronto, baixou! A carne, foi o quê? Que carne, ô miserável! Peste, que carne! Meu irmão está lá na cozinha fazendo o prato que o senhor vai comer agora. Ô irmão, onde é que você vai? Eu tenho que arrumar um buraco de certo para mim, né? Então eu entendo, não estou fugindo da minha responsabilidade pastoral, de que obviamente tem mais olho pregado em mim do que em você. Diga amém aí, porque você está livre disso. Mas a responsabilidade é a mesma, queridos. Se eu der um mau testemunho, vai ter uma abrangência maior. Mas se você der um mau testemunho, vai ter abrangência no seu ciclo de convivência. Você concorda comigo? Eu estou falando alguma besteira? Então não há diferença, irmãos. Essa ideia precisa ser desconstruída. A outra ideia que nós precisamos implodir da nossa história é de que ser cristão é pertencer a um grupo que se reúne semanalmente. Isso aqui que nós temos, que é maravilhoso, que nós devemos amar e trabalhar cada vez mais para que esse encontro cresça e ele alcance outras pessoas, ela é a expressão da fé de cada um de nós, que coletivamente se explode aqui no domingo, onde os outros que não fazem parte desse grupo, ao verem a nossa posição diante de Cristo Jesus, sejam atraídos a Ele. Se você não desconstruir isso, eu vou te falar o que vai acontecer. E essa semana, eu fui num encontro com os jovens aqui da igreja. Então eu fiquei o tempo todo pensando e orando essa mensagem. O que vai acontecer, irmãos, é que nós vamos, eu sinto isso muito pesado em mim. Eu sinto que eu vou pastorear gente. Talvez, eu sou pastor dessa igreja desde que ela começou, e não sei quantos anos Deus vai me permitir ser o pastor dela. Mas já estamos completando quase 2 décadas. Quer dizer, pode ser que eu vou pastorear gente a minha vida toda, e essa pessoa vai para o inferno. Vocês já pensaram isso? Pode ser que eu vou ajudar a conduzir pessoas que no final da sua vida, ao invés de se encontrarem com Cristo, vão ser afastadas dele para o resto da existência, que não tem fim, porque se recusaram a aceitar o único que poderia transformar a vida deles, porque se agarraram a conceitos religiosos e acharam que tinham suas vidas justificadas por parecerem uma vez por semana numa igreja, por darem um dinheiro, por fazerem alguma coisa, como pagamento disso, enquanto Cristo está dizendo o seguinte: se eu não habitar em você, se eu não te transformar, eu nunca te conheci. Se nós não desconstruirmos essa ideia e dizemos para cada um de vocês, irmãos, Jesus não morreu na cruz do Calvário para te trazer na igreja domingo, 9 horas da manhã, e você passar 1h30 aqui, 1 hora bocejando, outra hora meio com sono, outra hora meio chateado, outra hora meio alegre. Jesus não está querendo criar uma bipolaridade religiosa em ninguém. Jesus quer tocar o seu coração e o meu, para que ele seja cheio do fogo de Deus, cheio de amor, cheio de bondade, cheio de desejo de ver outras pessoas perto de Cristo. E quando eu tenho esse desejo, não importa o sacrifício que eu tenha que fazer, ele não é sacrifício, ele é prazer. Estou conseguindo comunicar para vocês, irmãos? Tá. Então nós temos que desconstruir isso. E ao desconstruir isso, porque, embora eu falei que eu iria falar pouco, para vocês entenderem,
esse texto que nós lemos, Mateus 5, de 13 a 16, se você tiver uma oportunidade depois, veja, ele está logo depois das bem-aventuranças. Jesus profere, no seu chamado Sermão do Monte, uma parte que nós conhecemos, chamada as bem-aventuranças. Quando termina as bem-aventuranças, o primeiro versículo que entra é para dizer que nós somos sal e luz. E aqui eu quero gastar uns minutos e a gente terminar o nosso encontro. Vós sois o sal da terra. Quando eles escutaram essas palavras de Jesus na região da Palestina, eles sabiam exatamente o que Jesus estava dizendo, porque eles viam as salinas, e eu trouxe até uma foto para mostrar para vocês, daquilo que Jesus estava dizendo. Havia sal, havia montes. Quando a água do Mar Morto ela abaixava um pouco, os depósitos de sal eram enormes, eles sabiam exatamente o que Jesus está dizendo. E para que serve o sal? O sal serve basicamente para duas coisas. Uma, ele acentua o sabor. Acentua o sabor. Nós temos também aqui, eu gosto de cozinhar, mas nós temos gente aqui que eu sou neném de fralda, né? Mas, por exemplo, você sabia que tem coisa de doce que você faz que você põe um pouquinho de sal? Sabia disso? Os que não sabiam, não, aprende a cozinhar primeiro aí, turma. Tem coisa de doce, tem que pôr um pouquinho de sal. Né? Não é isso? Põe um pouquinho de sal. Ó, o chefe Tiago ali dando o ok dele para mim, então acertei. Acentuar o sabor. Primeira característica do sal. Guarda isso aí na sua vida. Acentuar o sabor. Irmãos, deixa eu fazer uma alegoria rapidinha. Quando você come uma comida e ela tem aquele kick do telefone de alguém, aí, ó, estamos na mesa. Ela tem aquele kick, aquele sabor que você põe na boca e fala assim, uau. Não tem isso? Agora, você come a mesma comida, blend, sem tempero. É a mesma coisa. Você pega lá um ribeye steak, por exemplo, do seu jeito, suculento do jeito que você gosta, sem nenhum tempero. Ou você pega ele com o tempero que você gosta, ou os que são vegetarianos aqui, sei lá, pega um prato do vegetal que você mais gostar. Quando você joga uma erva, quando você põe um pouquinho de azeite de oliva, aí você põe aquele conjunto de sabores, explode na sua boca, e você fala, que coisa deliciosa. Sal acentua sabor. Tem um teólogo espanhol que eu gosto de ler, ele diz o seguinte, olha que coisa interessante. Só o evangelho de Jesus na vida de uma pessoa pode pôr na vida do ser humano um sabor e graça desconhecidos. Você chega numa casa, a casa tem sabor de gente, tem sabor de alegria, tem sabor de paz, tem sabor de convívio. Você chega em outras casas, tem sabor de ódio, tem sabor de guerra. Os olhares são distantes, o ar é frio, parece ter um vácuo existencial naquele lugar, que ninguém sabe dizer o que é, mas falta sabor. Sal serve para acentuar sabor. Jesus disse que eu sou sal, e que você é sal. Ou seja, nós servimos nessa vida para acentuar o sabor do reino na vida das pessoas. Por isso, quando tiver gente entristecida, Senhor, me deixa ser um instrumento de alegria. Senhor, na casa que tiver muito choro, me permita ser um instrumento de levar paz, bálsamo, para quem está sofrendo. Para quem está alegre, me permita ter a capacidade de me alegrar com as pessoas, porque é outra grande dificuldade. Você sabe chorar com quem chora, mas quando alguém está alegre, você sente que você também tinha que estar, então não vou rir com essa pessoa. Vocês entendem o que é ser sal? Mas o sal tinha uma outra finalidade, irmãos, que é preservar contra a deterioração dos alimentos. Veja, o sal não muda o que era, o sal impede que continue. Você pega uma carne, você salga essa carne, daquele ponto em diante, você evita da carne estragar. O que veio antes ali, o sal não muda. Concordam comigo? Então veja, por que nós somos sal na sociedade, na família, na igreja, nos convívios? Porque a nossa presença impede a contínua deterioração da vida. Então, na casa que tem um homem que é sal,
Ele impede daquele momento em diante, porque a vida pregressa nossa, quando nós éramos estranhos à mensagem da graça, quando nós não conhecíamos a Jesus, quando nós não tínhamos essa propriedade, ok, mas a partir do momento que Jesus me transformou e te transformou em sal, o lugar onde eu entro tem que ter um empecilho para que a deterioração progrida. Então, onde tem na casa, na família, sal, nós conseguimos colocar termo à maldade, à violência, à agressividade, à prepotência, à arrogância, ao viver individualizado. Nós evitamos a deterioração. Irmãos, quantas coisas na sociedade, nas escolas, foram interrompidas porque entrou gente com sal. Eu não conheço essa pessoa, vou conhecê-lo no mês de agosto, mas tem um amigo que o conhece muito, e essa história me impressionou. Há um rapaz, um homem cristão, em um determinado estado do Nordeste brasileiro, e ele começou um trabalho de pacificação, mostrando que isso aqui que eu estou mostrando para vocês, onde os filhos de Deus estão, tem que ter mudança. E um dia, talvez vocês até viram esse vídeo depois, por aí na internet, um dia, ele recebeu uma ligação do delegado de polícia de uma grande capital no Nordeste. Falou, nós precisamos de uma reunião com você. E ele foi para a reunião, estava o secretário de Segurança Pública, o delegado, diversas outras autoridades ligadas à área da segurança. E eles falaram assim, olha, nós precisamos, porque tem duas torcidas inimigas nesse estado, que inimigo assim, de matar um ao outro. Lembra quando jogaram um vaso de cima para baixo lá no estádio? É daquele estilo na cabeça dos outros. E eles disseram assim para ele, nós queremos que o seu grupo pacifique essas duas torcidas. Ele falou, vocês estão doidos? Vocês são polícia, tem arma, tem porrete, tem autoridade, tem tudo. Não dão conta? É igual aquela piada do cara que estava ouvindo, eu sozinho com essa vidinha que Deus me deu. Vou lá enfrentar isso. Aí eles falaram assim, nós queríamos a sua ajuda. E ele saiu dali decidido a não fazer nada, porque não tinha condição. Quando ele entrou no carro, a voz de Deus falou ao coração dele, que eles poderiam pacificar com aquilo que é sal. Ser sal significa a sua presença tem que mudar o ambiente. E ele teve uma ideia, irmãos, porque o cara está lá no Carandiru, ele matou 500. Mas quem que ele respeita? A mãe dele. É ou não é? Esse cara teve uma ideia. Ele pegou uma lista e falou, então me dá a lista dos chefes das duas torcidas. Olha que sacada maravilhosa desse cara. Me dá a lista dos chefes das duas torcidas, com o nome das mães dele. Pegou os caras que trabalhavam com ele, foi visitar a mãe de um por um. Falou, escuta, seu filho ela é chefe da torcida tal. Eu preciso da senhora. O que o senhor quer? Nós vamos pacificar aquele estádio. E bolaram um plano. Irmãos, eu vi o vídeo. Está lá as duas torcidas. O grito mais simples que eles gritaram é assim, vamos arrancar a cabeça. Sabe aquele negócio? Sabe luta de UFC, como eles não gritam lá? Olha para você ver, o cara está lá lutando, a torcida grita, vai morrer. Dali para a tensão era assim, tangível no estádio. De repente, irmãos, entra o cara com mais um outro bando de crente, todo mundo vestido com a camiseta de uma cor específica, e atrás deles um exército de mães. As mães entraram e ficaram assim, olhando para as torcidas. Ó. Todas formaram, entre o campo, a torcida, tá as mães assim, olhando. Aí o cara está lá com um foguete para soltar e olhando para a mãe dele. Irmãos, não teve uma... É glória mesmo, uma coisa bacana. Não teve uma agressão, não teve um nada. Ser sal não é só acentuar sabor. Ser sal é nós impedirmos a deterioração. Irmãos, nós somos uma comunidade, que nós precisamos uns dos outros. Nós somos uma comunidade que precisa entender que sal, grãozinhos de sal, com outro, nós vamos criar uma grande salina. E com ela nós podemos transformar não só essa igreja, a nossa sociedade, essa cidade, o estado, sei lá o que Deus faz com a gente, mas você precisa entender que você foi chamado por Deus para ser sal. E se o sal se deixar lavar, tirar os minerais,
ele perde a capacidade de distinguir sabor. Sabe quais são essas chuvas? São as suas tristezas, são os seus desencantos, são as pessoas que te feriram, são as coisas que você diz, chega, não quero mais, não dá mais para mim. Irmãos, todos nós temos isso, todos nós temos isso. Em nome de Jesus Cristo, eu vou te dar uma mensagem. Estas chuvas, estas coisas, são armas satânicas para fazer com que a gente imagine ser sal e o lugar ao nosso redor está todo apodrecendo. E Deus não tem isso para a sua vida e nem para a minha vida. Você diz amém? Nós somos sal e o sal serve para acentuar sabor, e a minha vida trará sabor, e a sua vida trará sabor, e o sal serve para impedir que as coisas apodreçam ao nosso redor, e a nossa vida vai fazer isso em nome de Jesus. Segunda metáfora que Jesus usa, ele diz, vós sois a luz do mundo, está no versículo 14. Cristo usa a luz para representar seus filhos, presta atenção, ele usa a luz para representar os seus filhos. E usa a luz, o exemplo de uma cidade construída sobre um monte, para representar a luz. Então Jesus diz que eu sou luz, e ele usa o exemplo de uma cidade construída sobre um monte. Olha lá, o que é uma cidade construída sobre um monte? Eu tive o privilégio de subir nessa cidade 3 vezes já na minha vida. Coisa mais maravilhosa que tem, só tem aquele caminho ali que vocês estão vendo. O resto é uma cidade com 840 habitantes em cima de um morro. Em cima de um morro. Uma vista maravilhosa, lá de cima. Mas o mais impressionante, as 3 vezes que eu já fui lá, é a vista de baixo. Ela domina o landscape. Você pode olhar para qualquer lugar, o seu olho é atraído para aquele monte. Porque em cima dele tem uma cidade. A nossa vida, que Jesus disse que é luz, ela não pode ser uma luz debaixo de um balde virado. Ela é uma luz que é colocada no alto. É como aquelas luzes que estão ali, e o seu foco, ele é abrangente para clarear a todos nós. A vida do cristão é como uma luz que brilha, para que os outros, ao olharem para ele, enxergue quem? Cristo Jesus. Qual que é o perigo desse negócio de luz? É que muitos de nós achamos que a luz é o holofote, virado em nós. Todo mundo que imaginar que a luz é o holofote virado em você, esse é um pensamento luciferiano. Lucifer era chamado do anjo iluminado. Um dia ele achou que ele era a luz. Ele não entendeu que ele era iluminado porque a luz era refletida nele. Ele quis ser a luz. E por isso se precipitou e se tornou o diabo que hoje nós conhecemos na Escritura Sagrada. Eu e você somos espelho, queridos, nós não somos a luz. A luz reflete em nós. E a luz reflete em nós com uma finalidade, presta atenção, a luz reflete em mim e em você com uma finalidade, de mostrar o rosto de Cristo. Quem diz isso? O versículo, se você ler o versículo de número 16, vou voltar e ler para você aqui novamente, o versículo 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás no céu. A luz brilha em mim, brilha em você, para que através desse brilho ela mostre a face de Cristo. Agora, o interessante, ela brilha através das nossas boas obras. Boas obras. Boa obra, e outra linha tênue para a gente caminhar, né? Porque a boa obra, você vai dizer, pastor, é fazer o bem. Eu fiz o bem, isso é uma boa obra. E eu concordo com você. Mas boa obra, eu queria que você olhasse aqui como seu testemunho de vida. Olha como ações de amor a favor dos outros. Claro, o cristão autêntico que não consegue ser generoso, o cristão autêntico, o cristão que se diz autêntico, perdão, que não consegue ser generoso, que não consegue servir, que não consegue quebrar a sua rotina, que não consegue se dar, que não consegue se entregar pelos outros, irmãos, falo isso para vocês com muito respeito. Essa pessoa não se converteu a Jesus de Nazaré. Não se converteu. Presta atenção em quem só tem amor por vocês. Não existe conversão para mim.
eu não converto para eu ir para o céu. Eu me converto para fazer parte de um número de filhos e filhas de Deus que estão caminhando para encontrar com o seu Salvador, e a minha função única é arrastar o maior número possível de pessoas comigo, irmãos. Como então, onde que entrou na nossa cabeça que alguém pode ser cristão para ele? Que alguém pode viver em si mesmado? Que alguém pode viver marginalizado? Que alguém pode viver marginalizado, que eu digo só na margem, não perseguido, mas na margem? Que alguém pode viver sem a sua vida se desdobrar em outros? Eu tive um professor no seminário, um homem que marcou muito a minha vida. Ele dizia assim, quando eu estava fazendo o meu curso de doutorado, e nós éramos 8 alunos, e ele dizia assim: vocês vão sair daqui uns dias com o título de doutores. Vocês vão pregar um quadro na parede de vocês, do escritório. E ele acertou, o meu está lá, e eu acho que o de todo mundo deve estar no mesmo lugar. Ele falou assim: mas se vocês não servirem as pessoas, vocês e as igrejas de vocês vão tudo para o inferno. Falava desse jeito na classe para a gente. Não existe cristianismo aí onde você está somente. Isso aqui é um lugar que você vem para junto com a gente adorar as pessoas, mas cristianismo é para você ser ensinado, para você ser alimentado, para você celebrar a sua vida e ela se desdobrar nos outros. Do contrário, irmãos, nós não somos sal e nós não somos luz. Eu posso ser pastor e não ser sal. Você pode ser um presbítero, um diácono, um líder de pequeno grupo, um líder de ministério, um crente há 30 anos e ser um sal que a chuva da vida lavou as propriedades dele. E se você usasse aquele sal em cima de uma carne qualquer, ela iria perder, porque ela perdeu a propriedade. Parece sal, tem cor de sal, tem jeito de sal, mas não é sal, não é. O objetivo é refletir a glória de Deus através dos nossos testemunhos. O testemunho de alguém que vai e faz o bem para alguém, o testemunho de alguém que vive uma vida idônea, o testemunho de alguém que sabe pedir perdão, o testemunho de alguém que sabe retroceder, dizer: quer saber? Eu não estava vivendo de forma correta mesmo, quer saber? Estava errado. Quer saber? Eu estou sendo egoísta, eu estou sendo egocêntrico, eu estou sendo uma pessoa cheia de feridas, quer saber? Eu preciso pôr um basta nisto. Quer saber? Eu preciso retroceder. Isso é uma vida cheia de Deus, que os outros olham e falam: está ali um homem que Jesus entrou na vida dele. Está ali uma mulher que Jesus entrou na vida dela, porque ela soube, no mínimo, reconhecer e dizer: não pode ser assim. É num casamento, onde um dos cônjuges diz: não pode ser assim, não é para ser assim. Não é para ser assim. É numa igreja onde as pessoas dizem: não é para ser assim, não é assim que Deus me chamou. É no trabalho, é em qualquer lugar. Quando você faz isso, sabe que imagem que aparece? A imagem de Cristo. E você aponta as pessoas para Ele, que é o que importa. Você aponta as pessoas para Ele. Eu falei de desconstrução e falei de transformação. Eu queria pedir a você que nós tirássemos 3 minutos, porque depois nós vamos ter o nosso momento de consagração de dízimos e ofertas, mas eu queria olhar para você nos olhos, fazer um apelo o mais frio possível. Não precisa vir para cá o menino do teclado. Eu queria que você me olhasse nos olhos, porque é uma conversa de irmãos. Você acha, sinceramente, que a vida que você vive, você é sal e você é luz? Sinceramente. Não de acordo com o que eu penso, não. Não de acordo com o que o pastor dessa igreja, que sou eu, e você que é daqui, imagina que eu imagino. Não, desconstrói essa ideia. Você hoje pode, sinceramente, olhar para Deus, para o seu Criador, para o seu Redentor, e dizer: Senhor, o Senhor entrou na minha história e eu me tornei sal e luz. Você pode responder isso diante de Deus de uma forma afirmativa, convicta? Irmãos, porque senão eu quero te convidar para a gente fazer uma coisa juntos aqui. Eu orei muito por esse culto, pensei: Deus, esse negócio vai dar uma zica lá, se o trem não for direito. Mas eu vou correr o risco.
eu queria convidar a nossa igreja para um arrependimento coletivo. Para um arrependimento coletivo. Ser sal é tirar esse tesouro que Deus colocou no seu coração aí, na sua cabeça, e deixar ele vir à tona. Ser luz é oferecer do que Deus tão generosamente derramou em você. Aqui tem gente inteligentíssima, tem pessoas capacitadíssimas. Não é tarde, querido, para nós dizermos como igreja, eu quero ser sal dessa terra. Eu quero ser luz para esse mundo. Então eu quero convidar a ficar em pé assim, olhando para mim. Quem realmente entendeu isso e não tem vergonha de dizer, eu preciso me arrepender, e eu preciso mudar isso. Eu quero ser sal. Quando eu estava pensando nessa mensagem, eu orei e disse, Deus, eu quero ser sal, eu quero ser luz. Me ajude. Eu orei como o salmista orou, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim caminho mau e me ajuda a andar pelo caminho correto. Esquadrinha o meu ser, não permita minha mente ser enganada. Eu não quero ser enganado por mim mesmo. Se tem alguém aqui assim nessa manhã, você fica de pé comigo e nós vamos orar juntos, só aqueles que quiserem. De forma muito consciente, muito clara, Senhor, eu quero ser. Agora, irmão, quando você ficar de pé, continua olhando aqui para mim. Veja o que isso significa. Olha que coisa linda. Nós podemos coletivamente dizer, Senhor, eu me arrependo. Agora a equipe louvor pode vir me ajudar, se quiser, viu, gente? Porque depois nós já vamos fazer os negócios aqui mesmo. Senhor, eu me arrependo. E eu quero ser sal e luz. Eu vou te dar algumas dicas para onde você vai ser. Tem gente aí, ó, estou vendo ali atrás um casal, a moça agarradinha assim no ombro não sei se é o marido, se é o namorado, estou vendo gente pegada na mão. Que tal você ser luz em primeiro lugar lá na sua casa? Para uma ou para mais pessoas? Que tal você ser luz e sal nos seus relacionamentos? Em primeiro lugar. No seu trabalho. Ah, pastor, e aqui na igreja, o que é? Não, aí a igreja, aqui também. Seja sal para a minha vida você, seja luz para a minha vida, seja luz para nós. Ajude-nos a ser melhor, traz sabor para nós. Você traz luz para as nossas vidas, para quando alguém olhar aqui nesse lugar, veja o reflexo da glória de Deus na sua história. Eu queria convidar líderes dessa igreja que estão aqui nessa manhã para um profundo arrependimento, se Deus assim tocar o coração de vocês. E cada um de nós, queridos, agora quando nós orarmos, uma oração muito pessoal, eu vou fazer a minha, você dizer, Senhor, é a minha, Senhor, é a minha história com o Senhor. Vamos fechar os olhos e orar? Faz a sua oração, fale com Deus pela sua vida. Põe a mão no seu coração. Senhor Jesus, eu quero pedir ao Senhor que através do Teu Santo Espírito o Senhor traga arrependimento aqui sobre nós nessa manhã, Senhor. Ó Deus, que desça um peso do céu sobre os nossos corações, não aquele peso que vem esmagar, que vem destruir, que vem acabar conosco. Não, Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor não acaba de pisar a cana que está quebrada, e o Senhor não apaga o pavio que tem só um pouquinho de fogo nele. Não, o Senhor restaura esse peso, é um peso de convicção, Senhor. É um peso de entender, é um peso de compreensão, é um peso que vem e fala, Manuel, não dá para ser assim, precisa mudar, entenda o que é ser filho de Deus, ainda há tempo na sua história, esse peso, Espírito de Deus, que eu peço ao Senhor para trazer sobre nós, é o peso que vem esmagar a apatia do coração, é o peso que vem sufocar a indiferença, Senhor. É o peso que vem destruir preconceitos. É o peso que vem esmiuçar conceitos que nos levam para longe do Senhor, para que algo novo possa brotar nessa manhã, para que algo bonito venha sobre a nossa história. Senhor, nós nos arrependemos, Senhor. Nos arrependemos.
quando não vivemos como sal e luz desse mundo, quando dizemos que somos luz, mas que a nossa luz, suposta luz, permite as pessoas tropeçarem, caírem, se ferirem e até morrerem, porque nós não demos direção, Senhor, porque nós pelo menos não apontamos o caminho, porque as pessoas não olharam para nós e não viram o rosto de Cristo. Perdoa-nos, Senhor, em nome de Jesus, perdoa-nos, Senhor. Nós sentimos o peso do que significa ser cristão, ser de Cristo, quando Ele mesmo ali, Senhor, na Palestina disse para aquelas pessoas: vocês são o sal, que impedem a sociedade de se corromper. Quantas vezes, Senhor, nós gritamos que a sociedade está se corrompendo, que ela está podre, que ela está assim, que ela está de outro jeito, e a voz do Espírito do Senhor no nosso coração fala: mas e você? E você? Onde você botou cerca por causa da sua vida? Que vida você impediu de ser pior porque você existe? Ou você está se amiudando no canto da vida, se apegando a conceitos religiosos, ou se deixando viver numa caverna, imaginando que isso é ser sal. Senhor, nós nos arrependemos coletivamente de ter feito a nossa luz algo tão inexpressivo, que as pessoas que olham para nós, Senhor, não veem diferença nenhuma de uma vida com o Senhor. Gente que olha para nossas casas e vê tanta briga, tanta desavença, tanta agressão, tanta violência, Senhor. Pessoas que olham para a nossa história e veem 2, 3 palavras, 2, 3 caras. Pessoas que olham para nós e ainda que nós não tenhamos nada imoral ou antiético na nossa vida, mas também não temos brilho nenhum, Senhor. Nós nos arrependemos de ter conceituado a vida apenas fazendo o que é certo, e nos esquecendo, Senhor, de que se o certo não brilhar acima do que é errado, acima do que é impuro, nós não fizemos nada demais. Senhor Jesus, eu oro para que essa manhã, aqui nessa comunidade, haja uma transformação tão grande, Senhor, a começar com o nosso arrependimento, que daqui saia um grupo, Senhor, de homens, de mulheres, de rapazes e moças, que na simplicidade da sua existência e no caminho que o Senhor tem levado cada um de nós a viver, as coisas vão mudando ao nosso redor, Senhor, porque o sal vai impedindo a impunidade de crescer, a imoralidade de crescer, a violência de crescer, o desamor de crescer, e a luz vai apontando, Senhor. Senhor, ajuda-nos a ser reflexos do Teu rosto, Deus, em nome de Jesus. Pai, irmão, diz isso para você agora diante de Deus, se você quer isso, com a mão no seu coração, diz: Senhor, eu quero ser um reflexo da Tua face, eu quero ser um espelho da Tua graça, eu quero ser um farol que aponta para Ti, ó Deus, e através das minhas boas obras, do meu testemunho, as pessoas Te enxerguem, Senhor. Aleluia, louvado seja o Teu nome, Senhor. Obrigado por esse momento, Senhor Jesus, obrigado pelo tempo aqui juntos, obrigado pela Tua palavra que nos convence, obrigado a Deus pelo mover do Teu Espírito que nos quebranta, obrigado, Senhor, porque não é tarde, o Senhor nos chama porque nos ama. Senhor, eu oro para que em nome de Jesus Cristo, o inimigo das nossas almas, aquele que tentou ser luz, que não se contentou de ser iluminado, não consiga, Senhor, porque eu sei que ele vai tentar, não consiga tirar do coração das pessoas aqui essa decisão dessa manhã, Senhor. Por isso, Espírito de Deus, vem agora e renova, enche, Senhor. Enche-nos, Senhor, da Tua presença, da percepção do reino. Te adoramos, te agradecemos,
no nome daquele que morreu, para que eu e cada um de nós aqui tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Acende, Senhor, o interruptor da luz da nossa história nessa manhã. Promove pedidos de perdão, Senhor. Promove reconciliações, promove voltas. Eu oro ao Senhor para que pessoas hoje voltem, Senhor. Para que parem, para que não continuem mais assim. Parem, Senhor. Para que não haja morte. Parem, Senhor. E a partir daqui, reedifiquem as suas histórias, sendo sal, sendo luz. Amém, queridos? Nós nos arrependemos e pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Cada um de nós aqui, Senhor. E o Senhor nos permita fazer o que a Tua palavra diz, que o segundo estágio nosso seja muito mais glorioso do que o primeiro. Para aqueles que talvez estão chorando na alma agora e dizendo: Senhor, mas o tanto que eu já fiz de errado. Que o Senhor venha e fale nos ouvidos de cada um deles. Pode ser muito melhor da agora para frente. Pode ser muito mais belo, pode ser muito mais excelso, pode ser muito mais grandioso, mais poderoso. Nós fazemos essa oração no nome de Jesus. E os filhos de Deus aqui digam amém.